Oi pessoal, Alexandre Castilho aqui falando. Quero dar uma dica para vocês aqui rapidinho. No caso aqui é de um Peugeot 206, mas serve para qualquer veículo, tá? Como referência. Outro dia conversando com um amigo meu, rolou um debate, né? Ele tem um Peugeot também. E ele falou para mim que o carro dele, quando está um pouquinho abaixo de um quarto de combustível, já acende a reserva. O meu também acontece isso, tá? Dando uma referência aqui. Esse aqui não é exatamente igual ao do meu Peugeot, mas está aqui no manual como referência. Aqui seria aproximadamente um quarto, aqui, tá? Com um quarto aqui, pessoal, é fácil de vocês saberem. É só vocês pegarem aqui os 50 litros e dividir por 4. Você vai ver que vai dar mais ou menos 12,5 litros. Então, quando está aqui, tem aproximadamente 12 litros de combustível, tá? Quando está exatamente aqui em cima. Quando ele baixa um pouquinho para cá, ó, tá vendo? Minha unha está em cima. Baixei esse pouquinho aqui, ele acende a reserva. Nesse momento aqui, pessoal, eu já confirmei isso, tirando o combustível do meu carro, tá? Não filmei na época e tal, mas tem 8 litros, tá? Quando ele fica um pouquinho abaixo daqui desse traço, um quarto, ele tem exatamente 8 litros. Mas aqui no manual é curioso que o fabricante diz que é o primeiro, a lâmpada piloto de nível mínimo de combustível. Ao primeiro acendimento indica que restam pelo menos 50 km de autonomia. Isso aqui é assim, se você parar para raciocinar, tem toda a lógica, né? O fabricante ele quer te dar um número seguro, né? Que você não vai ficar parado na pista com pane seca. Então, quando ele diz que tem 50 km, na verdade não tem 50, tem mais ou menos 80 km, né? Porque tem 8 litros lá, esse carro aqui é 1.0, faz aproximadamente 10, 11 km na cidade. Se for aí num perímetro rodoviário, aí numa avenida e tal, com estande, sem engarrafamento nem nada, ele pode chegar a uns 13, 14 mais ou menos, tá? Já tive médias de 14, andando no sapatinho, 90 km por hora. Então, isso aqui é uma margem que o fabricante te dá de forma segura. Então, quando acender lá a luz da reserva do seu carro, no caso aqui é um Peugeot 206, mas a maioria dos carros deve ser essa referência mesmo. E o fabricante disser que você tem aproximadamente 50 km para rodar, na verdade você tem um pouco mais. Mas se você rodar 80, você vai rodar até dar a pane seca. Seu carro vai parar e você não sabe qual é a situação em que ele vai parar. Então, isso aqui é uma coisa mais muito individual de cada um. Se você está numa região que tem fartura de posto de combustível, né, próximo um ao outro, você pode esticar isso aqui a uns 60, 70, entendeu? Que o seu carro não vai dar pane seca. Mas se você não tem noção de qual o próximo posto que você vai encontrar, ao acender a luz, o legal é você, ao acender o indicador de reserva, o ideal é você rodar só 50 km mesmo, entendeu? Isso não significa, usando esses 50 km, seu carro não vai dar pane seca, não vai parar, porque vai ter lá uns 3 litros de combustível ainda no carro, entendeu? Então é isso. Vou postar esse vídeo e certamente esse meu amigo vai ver também, e eu vou esclarecer a dúvida dele, entendeu? Que ele, no caso, se ele rodar 80 km, ele vai ficar com pane seca. Eu já fiz isso uma vez, tá? Tô falando porque eu fiz esse teste. Eu botei 5 litros de combustível dentro do carro e rodei com a minha reserva até acabar. Realmente, quando eu rodei mais ou menos 75, 76 km, o combustível acabou. Então, próximo de 80 km, o combustível acabou. É claro que você não consegue usar todo o combustível que está no tanque. Vai chegar um momento que a bomba não vai conseguir sugar aquela fina camada de combustível que ainda tem lá dentro. Mais ou menos um litro e meio de combustível vai sobrar ali. Você não vai conseguir usar isso. O carro não vai conseguir sugar essa quantidade. Então, desses 8 litros, você só consegue usar aqui no máximo realmente uns 5, 6 litros. Entendeu? Quando tiver 2 litros lá, o carro já vai engasgar. Se você tiver numa via de muito aclive, muita subida, seu carro vai até morrer. Entendeu? Vai dar pane seca. Então é isso aí, galera. Fica essa dica aí. Espero que seja útil para alguém.